Oi, eu sou Luísa Mandetta e esse vídeo é para você que convive com o tipo 1 na sua vida. O tipo 1 no Eneagrama, aquele físico, aquela pessoa que veio para fazer, que o dever tá antes de qualquer coisa, antes de qualquer eu quero, é eu devo fazer. São pessoas que vieram para ser realizadoras, que fazem grandes coisas, que fazem de maneira rápida, eficiente, mas que também são exigentes e podem ser inflexíveis. A gente tem um monte de vídeo aqui no canal para falar sobre o tipo 1, para falar sobre o tipo 1 e as suas variantes, como é que é o tipo 1 sexual, como é que é o tipo 1 social. Então, por favor, não comece por esse vídeo, tá? Se alguém te mandou esse vídeo, saiba que muita água já rolou por esse rio. Volte lá e assista os basicões. Mas essa série é uma série que eu tenho muito apreço por ela. Ela nasceu na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Eneagrama. Ela nasceu lá com um desejo dos meus alunos que estão junto comigo há quase 3 anos, hoje, né? Eu tô falando de novembro de 2023, pra gente se situar. Eles estão comigo há quase 3 anos e é claro, a gente vai se conhecendo, a gente vai melhorando, a gente vai mudando, a gente vai descobrindo o nosso subtipo, o nosso instinto predominante, o normal, o reprimido, a gente vai descobrindo uma série de coisas, como que se desenvolve, qual que é a essência. E o caminho primeiro tem que ser esse mesmo, né? A gente tem que ir se descobrindo e modelando, mas se o Eneagrama ele não tá na sua vida para você ser melhor com os outros, aí eu vou ter que te dar um puxão de orelha, né? Aí eu vou ter que te falar assim, ó, peraí, para essa brincadeira, porque de fato o autoconhecimento ele é provado mesmo, né? Ele é checado. Se você, assim, se ele é efetivo em você, ele é meio que tem um marco, né, para saber se ele é, né, se ele tá fazendo efeito em você ou não, que é se você tá sabendo conviver melhor com as pessoas, sabe? Dar limite para as pessoas, tratar as pessoas da sua maneira, porque o ser humano ele é um artigo de luxo, né? Como diz a professora Lucilena Galvão, ela sempre diz, né? Nós somos artigo de luxo, a gente não tem nenhum repetido. Então cada um é de uma forma. O próprio tipo 1 vai ser completamente diferente de um tipo 1. Mesmo o tipo 1 autopreservação vai ser diferente de um tipo 1 autopreservação. Um dos motivos dessa diferença, tá, pessoal? Um dos é o nível de desenvolvimento que cada um está. Por isso que essa série que tá rolando aqui no meu canal do YouTube, que é Você Está Errando com o Tipo X, né? Essa série que tá rolando, ela tem o primeiro vídeo, que eu explico para vocês algumas características para você saber se o tipo 1, se o tipo, né, específico, ele tá desenvolvido ou não, tá? Então esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho como é que é um tipo 1 desenvolvido, maduro, como é que é um tipo 1 presão ali na própria personalidade, bem incrustado, bem umzão mesmo, né? Então isso faz diferença porque não adianta você achar que, enfim, você vai conseguir tratar todo mundo igual e ter o mesmo resultado, isso não. E você também não vai conseguir tratar todo tipo 1 igual porque tem as diferenças. Algumas delas, né, tem a ver com instinto e algumas delas têm a ver com nível de desenvolvimento. Tem outras janelas de perceberem essas diferenças, mas eu acho que se você souber instintos e nível de desenvolvimento, você já tem um arsenal gigante para você ser melhor no seu nível de relacionamento, seja ele pais e filhos, seja ele ambiente de trabalho, ambiente, né, no trato de relacionamentos mais íntimos, né, amizade, amoroso, isso tudo pode ser assim, uma explosão de mente para você de fato ter o melhor daquela pessoa, tá? O desenvolvimento, né, ele é muito interno, você tem que decidir direto, né, vocês sabem que eu sou instrutora, então eu dou aula semanalmente, e eu atendo quase todos os dias da minha vida. Então, muitas pessoas, não é raro, as pessoas viram, Luísa, meu pai precisa muito da sua ajuda, né? O meu filho, o meu sócio, eu falei, tá bom, eu tô aqui. Mas você sabe muito bem que ele precisa querer, né? A gente querendo, geralmente essas pessoas já foram minhas alunas, já foram minhas mentoradas, então, quando a gente quer, já é difícil demais. Agora, você imagina quando a pessoa nem imagina que ela precisa mudar. E não se enganem, tá? Todo ser humano pode ter uma dificuldade com mudança, porque quando a mudança é muito positiva, a gente não tem dificuldade não, né? Mas muitas vezes a gente tem que se despir de coisas que são nossas desde a nossa primeira infância. Então não vai ser fácil mesmo, mas o tipo 1, ele pode ter uma dificuldade um pouco maior, tá bom? Do que o restante das pessoas. Então não se frustre caso você ache que a pessoa tinha que ter um resultado diferente, né? Uma visão diferente. Quem tem que mudar é você, vocêzinho que está assistindo esse vídeo, tá? Não adianta você mandar aleatoriamente esse vídeo, eu sei que vocês compartilham muito e eu agradeço por isso. Eu acho que a sabedoria do Eneagrama, ela tem que ser, assim, disseminada mesmo. Mas não adianta você querer mandar para a pessoa se ela nem entender o que está acontecendo ali, tá? Então, é muito importante que, principalmente nessa série, é uma série que eu quero falar para você que convive com outro tipo. O que você precisa mudar.
Sabe aquela máxima, né? Você não deve, as pessoas não te devem nada e você deve tudo para as pessoas, tá? Eu sei que é difícil de entender isso, mas não espere, vai ser melhor para você, para sua saúde mental, você não esperar que as pessoas mudem ao seu redor. Você está buscando o desenvolvimento e as pessoas vão estar lá nas suas caminhadas, nas suas jornadas, nas suas dificuldades, tá bom? Então vamos para o assunto de hoje, que eu vou dar algumas dicas práticas de como lidar com o tipo 1, lembrando os meus alunos da 963. Essa aula completa, com roteiro, com todas aquelas coisas que vocês conhecem da escola, ela está no seu módulo de guia de relacionamento, tá bom? Então vai lá no guia de relacionamento, porque eu sei que vocês gostam de me acompanhar no Insta, no YouTube, mas na escola a gente tem um nível de profundidade que é diferente, gente. Lá é uma escola de educação continuada, a gente se encontra semanalmente, então quem quiser aprofundar, eu sei que tem muito aluno por aqui também, o aprofundamento tá lá, guia de relacionamento, tem todos os tipos, inclusive os subtipos. Porque aqui eu vou falar do tipo 1, mas lá eu vou falar do tipo 1 autopreservação, do tipo 1 sexual, do tipo 1 social, que aí são mundos diferentes, né? São outras camadas desta cebola maravilhosa chamada ser humano, tá bom? Então vai lá, guia de relacionamento. Você que não é meu aluno e que me acompanha aqui no YouTube, obrigado por você estar aqui. Eu gosto muito de estar com vocês no YouTube, adoro que vocês comentem, adoro que vocês compartilhem. Então faça isso, tá? Comente, compartilha, curta e siga o canal, tá bom? Vamos lá, se inscreva, né? Se inscreva que fala. Se inscreva neste canal. Gente, primeiro ponto. Apesar da dificuldade de elogiar, eu não preciso te contar isso. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você convive com o tipo 1. Provavelmente você já reparou que ele tem uma certa dificuldade de elogiar, tá? Então, bom, primeiro ponto. Já saiba que essa é a realidade, tá? Ah, Luiz, mas eu queria que fosse diferente. Tá bom, eu também queria comer sem engordar. Mas é a realidade, gente. Não vamos brigar com a realidade, que a nossa vida fica um pouco mais leve, tá? Então ele vai ter uma certa dificuldade de elogiar. E se você quiser melhorar o seu relacionamento com ele, saiba que ele precisa de um norteador, né? Muitas vezes dado por um elogio. E não adianta você, agora tá bom, aprendi, então vou elogiar. Falar do cabelo dela, falar que eu gostei do relógio do meu chefe. Não, não é isso. Muito do que ele gosta é de balizar acerca do esforço. Então, quando você elogia, quando você reconhece, quando você fala, poxa, isso daqui eu sei que você colocou esforço e realmente ficou bom. Aí os olhos dele brilham, sabe? Então tem uma coisa muito... ele fica no seu melhor. Eu acho que essa série aqui, tanto como o nosso módulo lá de guia de relacionamentos na Escola 963, ela tem um propósito da gente conviver com as pessoas e ajudá-las a elas estarem no seu melhor, sabe? Ajudá-las que elas estejam no seu melhor. Então, saiba que isso, sabe? Assim, o tipo 1, ele gosta muito quando você reconhece e principalmente esse reconhecimento voltado ao esforço que ele fez, né? E o contrário também é verdadeiro, assim, muitas vezes você tá demonstrando um monte de coisa, né? Vamos imaginar que você é uma tipo 1, uma tipo 2, aí você tá demonstrando carinho, você tá levando o chocolate preferido dela pra tentar fazer um vínculo ali, e de fato ela vai ter uma admiração por você, ele vai ter, né? O tipo vai ter uma admiração por você quando ele vê esforço, muito mais do que competência, muito mais do que, às vezes, até mais do que resultado, mas se ele vê que você tá se esforçando, ele vai pegar na sua mão, ele vai te ajudar, ele vai investir o tempo dele, né? O tipo 1 adora ensinar. Eles são professorais, eles podem adorar ensinar, eles adoram quem pede ajuda, quem assume que precisa de aprender, né? Que precisa aprender, isso é importante para ele, tá? Então, elogiar esse esforço. Tem uma coisa também que é legal do tipo 1, além de você saber que ele precisa ser elogiado, sim, né? Parece que não, mas ele precisa. Mas uma coisa muito legal é você falar pra ele como você funciona. Então, olha, pra mim é melhor você me ligar, né? Se você me ligar, eu me sinto um pouco, eu prefiro falar por telefone do que por mensagem. Olha, pra mim é melhor você me ligar, sei lá, conversar comigo no final do dia. Olha, eu não gosto que você fale essas coisas do lado de outras pessoas. Então, quanto mais você vai contando como você funciona, melhor é pra cabeça do tipo 1, porque ele é pragmático, tá? Não vou falar que ele é dicotônico porque eles ficam com raiva, mas ele é meio preto no branco, assim, sabe? Então, a Luísa prefere que fale sobre esse assunto só em determinado local. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu não quero errar. Lembra que a grande motivação do tipo 1 é não errar, é buscar alguma coisa que seja mais próxima possível da perfeição. Então vai ajudando ele nessa questão de como você gostaria que esse relacionamento fosse conduzido nas mínimas coisas, tá? Nas mínimas coisas, assim, né? De dia a dia mesmo, de como que eu gosto que falem comigo, como que eu gosto que abram a porta, sabe? Essas coisas bestas, assim, mas que vão ruindo, né? Os relacionamentos, tá bom? Bom, já falei do esforço, né?
Bom, todo ser humano erra, menos o tipo 1, né? Obrigada. Todo ser humano erra. Diz que o tipo 1 só erra quando achou que tinha errado, né? Mas o que vai acontecer aqui com o tipo 1? Ele tem uma régua altíssima, você já sabe disso, então ele tem uma expectativa muito alta acerca dele mesmo e das outras pessoas também. E quando o erro acontece, que é uma coisa natural, né, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia, o ideal é que você levante a mão e fale, olha, eu errei, sabe? O mais rápido possível que você conseguir fazer isso. Né, o mais rápido possível, engolindo o seu orgulho, engolindo. Algumas pessoas têm bastante dificuldade, né, de assumir que errou, principalmente porque a intenção é muito positiva, tá fazendo aquilo, né, por mais que, sei lá, a pior pessoa do mundo, né, já diziam os primeiros filósofos, né, a pior pessoa do mundo, né, com uma arma na mão, ela ainda assim tá fazendo o seu melhor. A inclinação dela é positiva, ela quer resolver algum problema da vida dela. Então, eu sei que a gente não erra meio que à toa, né, a não ser que você seja meio babacão e esteja lá perturbando o tipo 1. Mas eu sei que quando a gente erra, meio que a intenção era positiva, né? Então, pode ser difícil a gente assumir que errou. Agora, se você tá lidando com o tipo 1 e quer melhorar o relacionamento com ele, levanta a mão e fala, olha, eu errei. A gente tinha combinado tal coisa, eu de fato, né, fiz uma coisa aqui diferente, daria pra você me ajudar? Como é que a gente faz isso? Ou você consegue segurar a onda aí pra eu tentar ajustar, sabe? Porque tem uma coisa que é uma coisa muito triste. Eu atendo pessoas, né, há quase 10 anos na minha vida e eu percebo muito isso no tipo 1, principalmente mais no avançar da idade, que é uma coisa chamada ressentimento. Então ele pode perdoar, porque o certo é perdoar, mas meio que ele não esquece, e não é um esquecer assim simples, é um esquecer assim, sabe, que quando ele lembra, dói, sabe? Então, saiba que esse ressentimento que ele tem é uma coisa dele, ele tem que cuidar, né? E se você for tipo 1 e também viver com esse, né, que tem essa sombra do ressentimento na sua vida, olha para isso com carinho, veja o que você pode fazer para ir, né, modulando isso. Isso é a beleza do ser humano, a gente, sabe, a gente pode ser tudo, né? Você pode engordar e emagrecer, você pode aprender uma outra língua, você pode... Enfim, a gente tem uma capacidade gigante, né, de elasticidade. Então, tenta entender como que você pode mudar essa questão do ressentimento na sua vida, porque isso é um peso muito grande. Agora, saiba que o tipo 1, quando ele não tá maduro, ele tende a ser muito ressentido, ele vai lembrando das coisas, e aí ele se ressente, né, de coisas que aconteceram há décadas, sabe? Ele tem raiva de coisas que você fez até para outras pessoas e que ele lembra. Então, se você quiser diminuir um pouco isso, assuma que você errou. Quando você fez alguma coisa, né, diferente do combinado, quando você fez alguma coisa errada mesmo, que a gente faz mesmo, né, no calor da emoção. Eu escutei uma coisa essa semana que fez sentido pra mim, que é, quando você tá muito triste ou muito feliz, não toma decisão, né? Tenta conversar com menos de pessoas possíveis, tenta, assim, diminuir sua chance de erro, né? Então esse é o ser humano, né? Tem dia que a gente tá feliz, triste, tem dia que a gente tá, né, mais querendo ficar com as pessoas, mais querendo ficar quieto. A gente esse turbilhão de emoções, mesmo as pessoas que são um pouco mais estáveis, né, emocionalmente, mas o fato é o seguinte, errou. Levanta a mão e assume o erro com o tipo 1, saiba que isso vai diminuir um pouco o ressentimento dele lá na frente, tá bom? Próxima questão, saiba que ele vai querer ter sempre razão, tá? Já viram aquela coisa, né? Que você quer feliz ou ter razão? Ele vai falar, eu quero ter razão, que ser feliz o quê? Eu quero é ter razão. E tem gente que quer ter feliz, né? Como diz o outro, se juntasse todo mundo certinho, né? Tava todo mundo feliz, se relacionando, sem problema nenhum. O problema é que quando dois querem ter razão, aí se juntam, aí fica os dois se bicando, né? Por isso que geralmente é bem comum, vocês que são do mundo do Enneagrama sabem disso, né? É bem comum o tipo 1 se juntar com o tipo 9. Existem outros casamentos clássicos, assim, né? Mas é bem comum o tipo 1 se juntar com o tipo 9, porque um quer tudo do jeitinho dele, que é o tipo 1, e o 9, apesar de ser teimoso também e tudo, ele é meio que tá bom, fica aí do seu jeito, que pra mim tá bom, né? Não vamos brigar por pouca coisa. O 9 tem, né, uma grandiosidade inspiradora. Então, saiba disso, ele vai querer ter razão. Então, não perca a paciência, não faça ele perder a paciência por coisa boba, né? Imagina que você tem um filho tipo 1, imagina que o seu marido, a sua esposa seja tipo 1, imagina esses relacionamentos mais íntimos, né? Briga por menos coisa, sabe? Porque a gente vai brigar, gente. Quem se relaciona de verdade, né, não tem um relacionamento superficial, vai ter conflitos. Entende? Mas escolha alguns conflitos, deixa ele ter razão em algumas coisas que não são importantes pra você, que são mais importantes pra ele, porque isso é um valor pra ele, tá? É bem difícil pra ele assumir que ele errou, ao passo que, ô Luísa, mas é difícil, né? Eu tenho que assumir que eu errei, eu tenho que elogiar sem ser elogiada, eu tenho que fazer tudo. Lembra? Você, né, as pessoas não te devem nada, você deve tudo ao outro. Então, respira fundo, porque você tá se modelando pra se relacionar melhor com as pessoas. Sabe quem faz isso? Quase ninguém.
Quase ninguém faz isso. Por isso que a gente está na era do conhecimento, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem acesso a tudo. Essa semana, o meu filho que está se alfabetizando, ele perguntou, mamãe, você conhece todas as palavras? E eu falei, algumas eu tenho dúvida até hoje eu tenho dúvida de como escreve, e aí na minha época eu buscava o dicionário, né, e hoje a gente olha aqui no Google e tal, e aí ele falou comigo, nossa, aí ele ficou super interessado, assim, né, eu fiquei até de levar ele numa biblioteca pra ele conhecer um dicionário, porque eu nem sei se vende mais, mas deve vender, né, ou seja, hoje em dia a gente sabe de tudo, imagina, há 15 anos atrás a gente tinha que, de fato, andar com o dicionário mesmo, né, no bolso, e hoje a gente tem acesso a coisas, assim, que são inimagináveis, mas por quê? Por quê que a maioria dos casamentos terminam? Por que que tá todo mundo meio que no nível de estresse, de ansiedade, de depressão, de doenças que não se tinham antes, que não se tinham notícias antes? Por que que as pessoas estão com tanta dificuldade de conviver, já que a gente sabe de tantas coisas, sabe? Então, essa diferença do conhecer para usar o conhecimento, que aí seria a sabedoria, é o que pouquíssimas pessoas fazem. E o que que essas pessoas têm em comum? Elas têm a humildade, sabe? Elas diminuem um pouco o nível de orgulho e falam, tá bom, eu vou ser melhor, pelo menos sozinho em um período de tempo, e daqui a pouco, quem sabe, as pessoas melhoram ao meu redor. E daqui a pouco também, quem sabe, eu mudo um pouco de pessoas que eu convivo, do círculo que eu convivo. Agora, você tá buscando autoconhecimento, então não espere que você vai fazer um monte de mudança, as pessoas vão fazer também. Não vão, tá bem? Eu tô contando tudo isso por quê? Porque, de novo, né, ele vai querer ter razão, né? É muito difícil para ele admitir o erro, então pode ser que você fique, nossa, então é difícil conviver com o tipo 1, que eu tenho que fazer tudo, ele não faz nada, né? Porque lembra que ele é um dos tipos que tem mais dificuldade de mudança. Mas eu te garanto, segura aqui na minha mão, confia em mim, confia nos meus anos aí de sala de aula e de atendimento individual, porque eu te garanto que você vai ter daqui a pouco uma vida muito mais significativa, muito mais tranquila, tá? E fazendo isso, você vai até inspirar as pessoas ao seu redor a mudarem. É isso que acontece, graças a Deus, com a nossa comunidade aqui, né, de alunos e de mentorados. Ok? O foco é o fazer, não é qualquer fazer. Ele vai querer fazer muito bem feito e a grande realização dele é o trabalho acabado. Então você pode ter uma dificuldade de entender como é que você pode fazer para ele relaxar um pouco, para ele curtir o processo, para ele não ser tão tenso no dia a dia, porque o tempo todo a gente está fazendo coisa, resolvendo problemas, né? Então, como fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, um pouco menos voltada a essa questão do não poder errar, do perfeccionismo, e aí você convive com o tipo 1, pode ajudar da sua melhor forma, né? Use os seus melhores potenciais e habilidades para que ele também relaxe no meio da confusão do dia a dia, sabe? Para que no meio do processo de execução, ele ache momentos assim de válvula de escape, de relaxamento, de diversão. Isso pode ajudar muito. Agora, não cobre, porque a tendência, eu falei isso nos outros vídeos, a tendência, sobretudo culturalmente para os homens, a tendência é se acabar, é se mergulhar nas tarefas, no trabalho, nas atividades. Então é uma coisa meio 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem parar. É uma coisa de aperfeiçoamento. Ontem mesmo eu tava com uma tipo 1 e ela é exausta, né? E ela falou, Luísa, eu não consigo parar, mas me inscrevi em outro curso, e ela já tem lá os seus 60 e trabalha e estuda sempre. Eu quase nunca encontrei com ela que ela tava sem alguma atividade, assim, de estudo, de trabalho sempre, né? Mas sempre algo a mais do que eu trabalho. Então pode parecer pra você que não é tipo 1 que tá olhando de fora, assim, nossa, ele precisa parar. E cuidado, porque muitas vezes os emocionais, por exemplo, né, eles podem pensar, faz um monte de coisa porque não quer ficar comigo, entende? Então, sempre lembrar daquela coisa que as pessoas fazem o que fazem, meio que pra elas, né, não contra você, sabe? Isso é bem importante você lembrar. E você que convive com o tipo 1, lembre-se disso, o foco dele é o fazer. E não é um fazer qualquer, é o fazer com perfeição. Isso leva tempo, ele vai querer, né, ser melhor do que enfim, tá o tempo todo se melhorando, se aperfeiçoando, tá? Isso pode ser um grande desafio para quem não é tipo 1 e não entende isso. Agora você já entende. Bora lá. Bom, outra coisa, ele tem um nível de criticidade alta, então ele vai criticar, muitos deles calados, tá? Muitas das críticas, sobretudo se o tipo 1 for muito preocupado com essa questão, né, o certo é ser educado, é não falar na cara, né? Então, socialmente ele vai ser muito educado, mas com as pessoas mais próximas, provavelmente mais rude, mais direto, mais sem paciência. O fato é que o tipo 1
julga e condena. O julgamento é uma característica do ser humano, a gente deveria julgar mesmo, né? Uma coisa inerente à nossa instinto de sobrevivência. Mas o tipo 1, ele julga e condena, e de uma maneira muito rápida, né? Porque lembra que ele é rápido, ele é uma panela de pressão, assim, em ebulição. Então ele tem essa metodologia, assim, do julgamento e da condenação, assim, em 1 segundo. E ele é muito crítico. Então, ele vai te criticar muitas vezes em silêncio. Então, muitas vezes em silêncio, ele vai deixar o ambiente meio tenso, sabe? Ele não precisa falar, você sabe o que ele está sentindo. Aliás, o tipo 1 é um dos tipos do Enneagrama que vários representantes, não todos, obviamente, nada no Enneagrama é tudo, né? Ou todo, mas não são todos. Mas é bem comum você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, ela tem tudo de um tipo 1, sabe? Então, no rosto, né? Naquela coisa meio soldadinho de andar, assim, meio tenso, né? Então, isso tudo é uma coisa bem característica do tipo 1, então muitas vezes ele te julga com o olhar, aquele olhar, assim, né? Laser. Então, isso pode acontecer, tá bom? Então, é importante você entender que essa crítica que ele tem ao externo, às outras pessoas, às situações do externo, ele tem 50 vezes mais para ele. Então, ele é muito autocrítico, ele tende a ser muito autocrítico, tá? Isso vai ter diferença em relação às variantes, tá? Quem quiser saber um pouco sobre isso e não sabe ainda, vai olhar tipo 1 sexual, tipo 1 social, tipo 1 autopreservação, tem todos esses vídeos no canal. Ele vai ter essas variações, mas é inerente ao tipo 1 ser autocrítico, e imagina como ele vai ser também para os outros, tá? Então essa crítica acontece muito. Agora é importante você saber que a crítica que você precisa fazer para ele, porque a gente convive com as pessoas, a gente tem que dar retornos o tempo todo, a gente tem que ir balizando esses relacionamentos, mas a crítica para ele vai doer muito, muito mesmo. Então se ele estiver num nível imaturo, ele vai ficar justificando. Tá? Não, mas isso aconteceu por isso. Ele não vai assumir aquele erro, tá? Isso pode incomodar um pouco no dia a dia, sobretudo que às vezes a gente tá numa correria muito grande, a gente gostaria, né, que as pessoas entendessem um pouco mais rápido as coisas que a gente quer passar, mas saiba que tá na sua responsabilidade também, tá? Então, criticar de uma maneira, lembrando, o que você precisa lembrar nesse momento? Eu acho que o amor ajuda tudo, né? Então, se você olhar para aquela pessoa que você tá querendo assim, né, de vez em quando dar uma afogada ali no vaso sanitário, você quer afogar a pessoa naquele momento, de tanta raiva que você tá dela, seja seu marido, seja seu colega de trabalho. Mas você tava querendo dar uma sumidinha nela, né? Aí quando você olha para aquela pessoa com amor, sabe? Tem uma técnica que é lembrar da criança que ela foi, lembrar daquela criancinha inofensiva, né? Inofensiva e indefesa. Olhar com amor aquela pessoa. Então, isso o Enneagrama faz, né? Ele ajuda a gente a ter uma aula de compaixão. Então, quando você olha com amor para o tipo 1, você fala, nossa, eu preciso lembrar que ele sofre muito com erro. Ele é o maior algoz dele, ele é o maior crítico dele. Então, para eu criticar essa pessoa e ter um resultado positivo e não perder ela, né, não deixar ela, né, com ranço de mim, que seja, eu vou falar o que eu preciso falar de uma maneira, lembrando que isso é uma dor para ela, sabe? Então, você vai falar do como poderia mudar, do como poderia fazer de uma forma diferente, e aí você vai falar o que precisa ser feito. Somos seres humanos, né, maduros e queremos lidar com pessoas que escutem o que precisa ser escutado, mas você vai lembrar que aquilo é uma dor para ele, tá bom? Isso vai mudar muito, eu te garanto. Vamos lá. No trabalho, gente, tem duas coisas que eu queria pontuar. Tem um monte de coisa em relação à vida profissional. Essa aula completa, ela tá na Escola 963. Eu falo muito sobre vida profissional lá, falo muito sobre relações de pais e filhos, mas eu quero pontuar duas coisas do trabalho. Você que trabalha com tipo 1, lembra, ele é detalhista, tá bom? Já dei várias dicas aí que ajudam no trabalho para vocês que lidam com tipo 1. E finalizando, ele é detalhista. Então, quem é detalhista pode ter dificuldade com prazo, tá? Então, por incrível que pareça, ele pode se perder em algumas coisas porque ele tá cuidando ali do micro. Então, você ajuda ele a dar uma olhada pro quadro geral. Tá? Então, eu já conheci vários empresários tipos 1 que têm a empresa perfeita, só não tem lucro, entende? Então, mas tá tudo perfeito, o processo perfeito, o produto perfeito, tá? Os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões perfeitos, mas assim, o resultado final não vem, entende? Então, muitas vezes eu tô cuidando de alguma coisa que não impacta no resultado. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho que ter lucro, sabe? Então, cuidado, você que lida com o tipo 1, você que trabalha com ele, veja o que você precisa se modelar para ajudar para que ele consiga enxergar esse quadro maior e não só os mínimos detalhes, tá? É interessante isso, né? Porque tem muita gente que passa batido, e o tipo 1 não, ele vai olhar para os detalhezinhos, ele só precisa
fazer isso e também não se esquecer, e também não esquecer do todo, né, do restante. Uma coisa importante também para lembrar aqui é que ele gosta de processos. É importante para o tipo 1 entender, sabe, qual que é a hierarquia, né, com quem que eu tenho que me reportar, quem pode falar comigo, quem não pode, como é que faz treinamento. Então, todas essas coisas são muito importantes para ele. O que acontece no dia a dia é que geralmente ele dá uma mudada nas coisas, tá? Porque ele olha, eu brinco que o tipo 1 ele chega numa fábrica alemã, especialista em processos e produtividade, campeã em produtividade, e ele vai olhar e falar assim, não gostei, posso melhorar. Vamos aproveitar, né? É uma habilidade natural dele, né? Então, pode ser que ele olhe para o processo e tente aprimorar, e que maravilha, né? Vamos usar essa habilidade dele, mas é importante para ele saber, sabe? Eu já escutei vários tipos 1 falando, nossa, como é bom ter um líder que fala o que tem que ser feito, que está presente, muitas vezes assim, né? Sei lá, colocando metas, sendo direto, não sendo ambivalente, e que tem uma certa autoridade. Geralmente eles gostam disso, sabe? São meio mandõezinhos, né? Desde criança eles tendem a ser meio mandãozinho, meio dono da brincadeira, mas eles não têm problema nenhum com essa questão de hierarquia quando ela é muito clara, né? O que tem que ser feito, quais são os processos, com qual equipamento, como é que treina, como é que não treina. Então isso pode ser um valor. Caso você esteja aí trabalhando com o tipo 1, saiba que isso é uma coisa que ele vai prestar atenção, tá? Pessoal, tem muito mais coisa como você deve imaginar, né? Cada tipo no Enneagrama é um mundo, mas a gente começou uma conversa aqui, né? Começamos uma conversa e eu dei dicas aqui que são preciosas para que você consiga ter mais assertividade no seu trato com o tipo 1. Então aproveite, assista esse vídeo de novo. Eu sei que a gente está na era do aceleramento. Eu até desafio quem consiga acelerar meus vídeos, né? Porque eu falo muito rápido. É porque é muita coisa para falar e eu fico ansiosa aqui querendo falar tudo. Mas se você conseguiu acelerar esse vídeo, parabéns. Mas volta nele, assista de novo, escreva, veja o que você está fazendo, veja o que você está errando. Tem dicas aí preciosas e você que é meu aluno da 963, lá no seu módulo de guia de relacionamento tem tudo que você precisa. Pro subtipo sexual, pro autopreservação, pro 1 social. Aí temos o módulo de como é que eu lido com o filho tipo 1, com o líder tipo 1, o liderado tipo 1. Todos esses detalhezinhos estão lá. Só que é assunto pra caramba, né? E eu já levo bronca aqui no meu YouTube, o povo fala que eu falo muito. E imagina se esse povo me visse na escola, então, gente. Há 3 anos a gente se encontra, quase 3 anos, a gente se encontra semanalmente. E é cada aula que é assim, ó, são horas de aula na escola. Por quê? Porque o Enneagrama é uma sabedoria e sabedoria não combina com pressa. Só por isso. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Obrigada. Não esqueça de compartilhar com quem precisa conhecer essa sabedoria. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.